Olá, exploradores do desconhecido! Hoje vamos mergulhar num dos mistérios mais arrepiantes e fascinantes da criptozoologia. Já ouviram falar do Homem-Mariposa, ou como é mais conhecido, o Mothman? Preparem-se, porque a história é bem mais complexa do que parece. Vamos viajar até Point Pleasant, uma pequena cidade na Virgínia Ocidental, EUA. É lá que tudo começa, em meados dos anos 60. Imaginem a cena, 12 de novembro de 1966. Um grupo de coveiros está a trabalhar tranquilamente quando, de repente, algo surge das árvores. Eles descrevem uma figura humanoide, mas com asas enormes. 3 dias depois, a coisa fica ainda mais séria. 2 jovens casais, Roger e Linda Scarberry, e Steve e Mary Mallet, estão a passear de carro perto de uma antiga fábrica de explosivos abandonada, uma área conhecida como a área TNT. No meio da escuridão, os faróis do carro iluminam algo que vai mudar as suas vidas para sempre. Eles veem uma criatura alta, com cerca de 2 metros, de forma humana, mas com asas dobradas nas costas, e 2 olhos vermelhos e brilhantes que os encaram fixamente. Em pânico, eles aceleram, mas a criatura abre as suas asas gigantescas e persegue-os, voando a mais de 160 km por hora, sem sequer bater as asas. A perseguição só termina quando chegam aos limites da cidade. Apavorados, eles vão diretamente para a esquadra da polícia. O xerife adjunto, Millard Halstead, conhecia aqueles jovens. Ele sabia que eles não eram do tipo que inventa histórias só para chamar a atenção. Ele foi investigar a área TNT, mas não encontrou nada de anormal, exceto um estranho sentimento de medo no ar. Mas a história não para por aí. Nos dias e semanas seguintes, os avistamentos multiplicam-se. Mais de 100 pessoas em Point Pleasant e arredores afirmam ter visto a mesma criatura assustadora. As descrições eram sempre consistentes. Uma figura alta e escura, com asas de envergadura impressionante e, claro, os inesquecíveis olhos vermelhos e hipnóticos. A imprensa local rapidamente apanhou a história. Um jornalista, tentando encontrar um nome impactante para a manchete, inspirou-se num vilão do Batman e batizou a criatura de Mothman, o Homem-Mariposa. O nome pegou e a pequena cidade de Point Pleasant tornou-se o epicentro de um fenômeno mundial. Pessoas de todo o país começaram a chegar, curiosas, caçadores de monstros, jornalistas, todos queriam uma fatia do mistério. Mas o que seria esta criatura? As teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que era um animal desconhecido, talvez uma espécie rara de coruja ou garça que foi mal identificada no escuro. Uma teoria popular aponta para a coruja das torres ou para o guindaste canadiano, aves grandes que, sob certas condições de luz, poderiam parecer assustadoras. Os olhos vermelhos poderiam ser simplesmente o reflexo da luz dos faróis na retina da ave. Outros, no entanto, tinham explicações mais exóticas. A área TNT, onde muitos dos avistamentos ocorreram, era uma antiga fábrica de munições da Segunda Guerra Mundial. Havia rumores de que os resíduos químicos no local poderiam ter causado mutações na vida selvagem local, criando um monstro. Faz algum sentido, não acham? Uma espécie de acidente ecológico a dar origem a uma lenda. E depois temos as teorias paranormais. Alguns investigadores, como o famoso John Keel, que escreveu o livro As Profecias de Mothman, ligaram os avistamentos a uma onda de fenômenos estranhos que estavam a acontecer na região. Luzes estranhas no céu, avistamentos de OVNIs e a presença dos misteriosos homens de preto que supostamente intimidavam as testemunhas para que ficassem em silêncio. Para Keel, o Mothman não era um simples animal. Era algo de outra dimensão, um prenúncio, um mensageiro do desastre. E é aqui que a história toma um rumo trágico e sombrio. Durante 13 meses, a cidade de Point Pleasant viveu sob a sombra do Mothman.
E então, a 15 de dezembro de 1967, a catástrofe aconteceu. A Silver Bridge, uma ponte suspensa sobre o rio Ohio que ligava Point Pleasant a Galípolis, colapsou em plena hora de ponta. 46 pessoas perderam a vida. Foi uma tragédia terrível que abalou a comunidade e o país. E o Mothman? Após o colapso da ponte, os avistamentos simplesmente pararam. A criatura desapareceu tão misteriosamente como apareceu. Isto levou muitos a acreditar na teoria de John Keel. O Mothman não era o causador do desastre, mas sim um aviso. Estaria ele a tentar alertar as pessoas para a tragédia iminente? Algumas testemunhas até afirmaram ter visto a criatura perto da ponte nos dias ou horas antes do colapso. Esta associação com a tragédia transformou o Mothman de um monstro assustador para uma figura trágica e enigmática. Uma espécie de anjo da morte ou um guardião silencioso a tentar intervir. E esta ideia espalhou-se. Desde então, avistamentos de uma criatura semelhante foram relatados em todo o mundo, geralmente antes de grandes desastres. Desde o acidente nuclear de Chernobyl até ao colapso das Torres Gêmeas a 11 de setembro, há quem afirme que o Mothman foi visto. Será ele uma espécie de presságio global? Mas vamos voltar à ciência por um momento. A investigação oficial sobre o colapso da Silver Bridge concluiu que a causa foi uma falha estrutural. Uma pequena fissura numa das barras de suspensão, que cresceu com o tempo, levou ao colapso catastrófico. Não houve nada de sobrenatural, apenas uma falha de engenharia trágica. Então, qual é a verdade por trás do Mothman? Será que foi apenas um caso de histeria em massa, alimentado por um avistamento mal identificado de uma ave grande? Ou será que os habitantes de Point Pleasant realmente encontraram algo inexplicável naqueles 13 meses? A verdade é que provavelmente nunca saberemos. O mistério é o que torna esta lenda tão duradoura. Hoje em dia, Point Pleasant abraçou a sua lenda. A cidade tem um museu dedicado ao Mothman, uma estátua de metal polido da criatura no centro da cidade, e até um festival anual que atrai milhares de visitantes. O monstro que uma vez aterrorizou a cidade tornou-se a sua maior atração turística. É uma reviravolta irônica, não acham? A história do Mothman ensina-nos muito sobre como lidamos com o desconhecido. Medo, curiosidade, a necessidade de encontrar explicações, seja na ciência ou no sobrenatural. É uma mistura de folclore, psicologia social e uma tragédia real. E é por isso que, mais de 50 anos depois, ainda estamos a falar sobre uma criatura com olhos vermelhos brilhantes que assombrou uma pequena cidade. Então, o que vocês acham? O Mothman foi um animal, uma mutação, um ser de outra dimensão, um aviso ou apenas uma ilusão? A beleza desta lenda é que cada um pode tirar as suas próprias conclusões. Deixem as vossas teorias nos comentários, eu adoraria saber o que pensam. E se alguma vez estiverem a conduzir numa estrada escura e solitária e virem um par de olhos vermelhos a olhar para vocês do meio da escuridão, bem, talvez seja melhor acelerar. Obrigado por se juntarem a mim nesta viagem ao coração de um dos maiores mistérios da América. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos que também adoram um bom mistério. E claro, subscrever o canal para não perderem as nossas próximas investigações sobre o inexplicável. Até a próxima, e cuidado com o que se esconde nas sombras.